Deus seja louvado por todas as coisas. E na noite de hoje estaremos dando continuidade, irmãos, à exposição do Salmo 84. Nós que estamos ministrando sobre a casa do Senhor. E a casa do Senhor está intimamente ligada à nossa relação com o Senhor. Nós que somos amigos de Deus. Graças a Deus por esta condição que nos foi imposta. Ela foi estabelecida pelo próprio Deus. E que alegria poder ter essa consciência, apesar de nós, apesar da gente. Ele nos chama de amigos. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Somos amigos de Deus, aleluia. Graças a Deus. Deus que é santo, 3 vezes santo, a sua santidade está no superlativo, aí santíssimo, puríssimo. E Ele se relaciona conosco, através da sua palavra, que é perfeita, que é maravilhosa, que é apta para nos corrigir nesta noite, em nome do Senhor. Querido irmão, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, rogando ao Senhor Deus, que Deus nos ensine, que Deus continue a falar conosco, através da palavra, de sua santa palavra. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Deus, por este tempo de louvor ao teu nome. Muito obrigado, Deus, porque estamos em tua casa, Pai. A tua casa convém santidade, adoração, louvor, crescimento. Fala conosco através da palavra, Senhor. Ensina-nos, corrige-nos através do santo texto, ó Pai. E usa-me como instrumento em tuas mãos, para que a palavra possa ser compreendida de fato, Deus. Que cada coração possa estar voltado aqui para a tua palavra, que possamos ouvir a tua voz através da palavra, Deus. Esta é a nossa oração, este é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido irmão, abra o texto, Salmo 84. Nós conversamos um pouco semana passada, irmãos, sobre este salmo. Fizemos aqui a introdução, apresentamos 2 verdades do texto, mostrando para cada um dos que estavam aqui semana passada, de que esse texto é um texto muito conhecido de todos nós. Este é um texto em que ele é aqui apontado como um texto dos filhos de Corá ou de Coré. E verdade é, irmãos, que o texto relata e trata sobre alguém com saudade do templo. E eu dizia semana passada, nós temos a liberdade, estamos aqui no templo, chegamos a moto próprio, estamos na presença do Senhor. O texto revela-nos alguém que estava ausente da presença do templo, física no templo, e ele externa na sua saudade, a sua alegria de poder contemplar os dias em que, quem sabe, ele passou ali no templo. Eu dizia semana passada que Martinho Lutero, Calvino, Spurgeon, eles vão dizer que esse texto deve ser atribuído a Davi, no contexto em que ele estava fugindo do seu filho Absalão, e ele está aqui narrando a sua saudade do templo. Independentemente de quem escreveu esse texto, se foi os filhos de Corá ou de Coré, ou o próprio Davi, verdade é, irmãos, que nós estamos diante de um texto que é um deleite, um derramar diante do Senhor Deus, nesta realidade, neste contexto, neste pano de fundo, em que o salmista encontra refrigério, bálsamo, alegria verdadeira na presença do Senhor Deus, no templo. Vejamos, irmãos, dito isso, o que o salmista poeticamente escreve aqui neste Salmo 84, leiamos juntos, com ênfase no texto, com alegria, crendo naquilo que nós estamos lendo, irmãos, toda igreja. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti,
em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz um homem que em ti confia. Amém. Aleluia. Que texto maravilhoso, irmãos. Este judeu que está com saudade do templo, pelas razões que são postas aqui no texto, irmãos. Eu dizia semana passada que a casa do Senhor Deus, ela é prazerosa quando algumas verdades, elas existem e de fato são presenciadas e vivenciadas por nós. Este salmista escreve, e este salmista expõe a sua satisfação no templo e na casa do Senhor Deus, porque ele amava mais o Senhor Deus do que as bênçãos do Senhor. E nós dizíamos e falávamos sobre isso. Os 2 primeiros versículos retratam esta satisfação plena, o que John Piper chamou de hedonismo cristão. Nós precisamos ter a nossa satisfação em Deus, na presença de Deus. Estar na casa do Senhor Deus não é um fardo, não é um peso religioso, não é algo que traga ao meu coração algo enfadonho, a obrigação de poder estar no templo, não. O salmista externa aqui a sua satisfação, dizendo: amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, a minha alma suspira, anseia por tua presença. Que saudade do templo, que saudade, Deus, de poder te exaltar, te glorificar. E nós dizíamos, a casa do Senhor Deus, ela é prazerosa. Estar na casa do Senhor Deus é prazeroso quando nós ansiamos mais a Deus do que as bênçãos de Deus. Nós tratamos um pouco sobre isso, irmãos, na semana passada. A ideia deste hedonismo cristão, satisfação, prazer, alegria em Deus. Nós tratamos também, irmãos, que a casa do Senhor Deus, ela é prazerosa. Estar na casa do Senhor Deus é algo prazeroso quando nós reconhecemos a necessidade de comunhão com o nosso irmão. Nós tratamos sobre o verso 3 e usamos aqui, assim como o texto nos apresenta, a metáfora aqui do pardal e da andorinha, dizendo-lhes que o pardal é uma ave universal, e nós tratamos sobre esta ideia de comunhão nesse espectro, nessa perspectiva de que a graça de Deus, o leque da graça de Deus se estendeu a todos os povos, nações, a todas as etnias. E diz a palavra, o pardal encontrou casa, encontrou refúgio. E nós usamos também a figura aqui poética da andorinha, usada pelo salmista, e nós tratamos sobre isso. A andorinha é uma ave gregária, anda em bandos, revelando-nos esta comunhão. Igreja é uma ambiência de comunhão, apesar das nossas diferenças. Assim como o pardal encontrou casa, assim como a andorinha encontrou ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, trazendo a realidade de uma vivência de proteção, de refrigério, de alimento. O salmista chega a afirmar que eu também encontrei os teus altares, eu também encontrei a tua casa. A casa do Senhor Deus é um lugar de comunhão, de bênçãos. Nós podemos desfrutar da presença de Deus neste lugar, aleluia. E ele continua essa poesia, irmãos, e nós convocamos os irmãos a continuidade do texto, porque do verso 4 ao verso 8, nós temos a terceira verdade do texto, irmãos. A casa do Senhor Deus, ela é prazerosa, irmãos, quando nós reconhecemos que a nossa força está no Senhor, aleluia.
A minha força está no Senhor. Veja, irmãos, há uma lógica no texto que me chama a atenção. Primeiro porque quando eu reconheço que eu estou na casa do Senhor Deus, porque eu preciso buscar mais a Deus do que as bênçãos, e que neste lugar eu encontrei também o refrigério da comunhão com os meus irmãos. Note bem, querido, a lógica disso é que aquele que está na casa do Senhor Deus é feliz, é bem-aventurado. Percebam, é porque a nossa força está no Senhor, está condicionada àquilo que Deus realiza neste lugar, irmãos. Nós estamos aqui dominicalmente recebendo o alimento do Senhor, o alimento que nos sustém, que nos traz forças, que traz às nossas vidas uma visão extremamente espiritual do que é a vida, a relação fora do templo. E percebam comigo, irmãos, que o salmista começa a narrar do verso 4 ao verso 8, essa experiência de força no Senhor, de suficiência em Deus. A casa do Senhor Deus revela-nos quão abençoado é aquele que habita na presença de Deus. Olhem comigo, irmãos, o verso 4, que nos diz: feliz, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Aleluia. Você é uma pessoa feliz, meu irmão. Amém? Você é feliz. Alguém pode dizer assim: pastor, precisa conhecer minha história, como é que eu estou aqui hoje, meu coração, minhas perguntas, os meus dilemas. Só Deus conhece e sabe como eu estou aqui. Preste atenção, querido, note bem. O texto não está aqui trazendo para a gente palavras soltas, mas o texto revela-nos que felizes são aqueles que habitam na casa de Deus. Eu quero lhe dizer nesta noite, nós somos o povo mais feliz deste mundo, em nome do Senhor. Somos pessoas agraciadas pela presença de Deus nesse lugar, aleluia. Felizes aqueles que habitam. É interessante, irmãos, nós iremos encontrar vários textos. Confesso para os irmãos que eu estou mais alinhado com a ideia de que esse texto foi escrito por Davi. Confesso para os irmãos. Pela comparação com outros textos do salmista Davi. Por exemplo, o salmista Davi, lá no Salmo 26, versículo 8, ele declara: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa, e o lugar onde tua glória assiste. Eu amo, Senhor, estar na tua casa. Percebe, irmãos, nós somos fortalecidos na presença de Deus, na casa do Senhor. É o mesmo Davi que professa que esse anseio é o impulso singular de seu coração, dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, que eu possa morar na casa, para que eu possa contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 27, versículo 4, tal era um anseio do salmista Davi: uma coisa eu peço e eu vou buscar isso, eu quero morar em tua casa todos os dias, aleluia. Verdade é, irmãos, tem muita gente que tem dificuldade até de cumprir o chamamento à casa do Senhor Deus em dias pontuais aqui na igreja, quarta e domingo. Davi, ele pensa diferente, irmãos. Ele diz: eu queria morar na tua casa todos os dias, eu queria estar em tua presença, por algumas razões, irmãos. Nós nos conhecemos. Me perguntaram semana passada: pastor, o que você acha sobre o dia do Senhor? Eu disse: olha, vocês sabem que essa estrutura, escola dominical e culto à noite, não é uma estrutura que nós encontramos aqui na Bíblia, mas eu louvo a Deus por ela, porque nós temos dificuldade em guardar o dia do Senhor, mesmo tendo uma estrutura que colabore com essa ideia de que eu preciso estar atento e observar os preceitos bíblicos. E nós temos culto pela manhã, nós temos culto à noite. Eu disse bem que poderíamos ter culto à tarde também. Amém, irmãos? Para que preenchêssemos o dia todo. Por algumas razões, a nossa mente nos trai.
Nosso coração é inclinado a fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Quantos de nós que no dia do Senhor são levados por todas as outras coisas, por outros prazeres. E a Bíblia me diz, irmãos, vejam bem, percebam que feliz é aquele que está na casa do Senhor. Bem-aventurado é aquele que está na casa do Senhor Deus, pelas razões que são apresentadas aqui no texto. Olha para o verso 5, por que, pastor, nós entendemos que na casa do Senhor Deus nós somos bem-aventurados? Porque o homem que está na casa do Senhor Deus, ele é feliz, porque este homem reconhece que a força está no Senhor, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Longe de nós aqui nesta noite apresentarmos aqui um sentimentalismo vazio do texto, nada disso. Há um desejo sincero aqui do salmista, há um pedido sincero, alimentado aqui por uma teologia robusta, por um reconhecimento de que estar na casa do Senhor Deus não é um tempo jogado fora, não é um tempo para preencher a nossa liturgia, não é algo que acrescenta o início da nossa semana porque nós recebemos por herança. Não, de fato, irmãos, estar aqui hoje renova as minhas forças. De fato, estar aqui hoje à noite é a certeza de que Deus estará falando e fortalecendo a minha alma. Aleluia. Eu amo estar na casa do Senhor. Porque nós entendemos que quando nós estamos na casa do Senhor Deus, nós entendemos que o caráter de Deus, ele é aqui exposto. Promessas são ministradas. Por isso que Davi diz assim, olha, eu já estou colocando aqui como Davi, né, irmãos? Por isso que Davi diz assim, eu encontro forças em ti, Senhor. Olhem para o texto, irmãos, o texto vai dizer que o coração encontra os caminhos aplanados. Ou seja, nessa luta de vales áridos, de vida extremamente irregular, quando eu estou na casa do Senhor Deus, eu percebo que Deus quer para mim. Esse caminho é estabelecido por Deus, de maneira plena e plana. Uma vontade que é maior do que a nossa vontade, irmãos. E o salmista diz, feliz e fortalecido é aquele que está na casa do Senhor. Deixa-me te dizer uma coisa, querido, não existe lugar mais satisfatório do que a casa do Senhor Deus. Esse lugar é abençoado, irmãos. Não por causa das suas paredes, não por causa da ambiência, mas porque diz a palavra como promessa, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Deus está aqui nesse lugar. Não tem lugar melhor do que esse. Não tem prazer maior do que esse, irmãos. E vejam, o texto continua, nós somos renovados quando nós estamos na casa do Senhor Deus, a nossa força é robusta quando estamos na presença de Deus, porque vejam, irmãos, ele vai dizer, o salmista, que nós passamos por vales áridos. Olhem comigo o verso 6, o qual, passando pelo vale árido, quem está na presença de Deus faz dele um manancial, aleluia, de bênçãos o cobre a primeira chuva, aleluia. Irmãos, vale árido aqui, e note bem, querido, é o nome dado a qualquer lugar difícil e doloroso da vida, onde não parece haver esperança. Quantos de nós, irmãos, durante a semana passamos por vales áridos, vales secos, mas nos diz a palavra, quando nós estamos na casa do Senhor, a lógica, o contexto aqui é casa do Senhor. Quando nós estamos na casa do Senhor Deus, Ele renova a nossa visão, Ele traz à nossa vida um bálsamo, Ele faz fluir do trono bênçãos sem medidas, de tal forma que aqui no texto é comparado como um manancial. Nós somos abastecidos aqui para abençoar outros. O que é que você entende sobre manancial? É lugar onde outras pessoas podem matar a sua sede. Sabe por que você está aqui hoje à noite, querido? Porque Deus quer te usar como manancial no teu trabalho, na tua casa, na tua família, na tua rua, com os teus familiares. Bem-aventurado é aquele que tem a sua força renovada na casa do Senhor, aleluia. Diz
a palavra que faz dele o manancial. Eu estou lhes dizendo aqui hoje à noite que quando nós reconhecemos que a casa do Senhor Deus é um lugar em que as nossas forças são renovadas, nós precisamos entender o que está escrito, por exemplo, nos versos 7 e 8. Olha para o texto. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Vão indo de força em força. Irmãos, a vida com Deus não é uma vida estagnada, estacionada. Nós não paramos, apesar dos vales áridos. Nós não estacionamos, nós não ficamos. Nós temos problemas os mais diversos. Se eu colocasse o microfone aqui na boca das pessoas aqui hoje, vem aqui falar um pouco da tua vida, querido. Você ia falar sobre problemas. Eu tenho problemas também. Vales áridos se apresentam também dentro da minha vida. Mas eu louvo a Deus porque estou na casa do Senhor Deus, porque Ele me faz como um manancial de bênçãos na vida dos outros, em nome de Jesus. E eu caminho de força em força. Há um reconhecimento aqui do salmista que nós somos fortes em Deus. Um povo alegre, é um povo que canta ao Senhor Deus. É um povo que passa pelos vales louvando a Deus, que caminha por desertos áridos, que cruza montanhas e vales. Porém, neste cenário de dor, com o rosto às vezes banhado em lágrimas, o povo de Deus ainda continua a cantar. Eu vou indo de força em força, pela uma razão muito óbvia no texto. Deus é aquele que escuta a minha oração, Deus é aquele que está atento ao meu clamor. Estamos aqui coletivamente, mas Deus conhece intimamente quais são as nossas necessidades. Eis a razão pela qual Davi diz assim: olha, Deus, escuta a minha oração. Eu estou aqui tendo a minha força renovada, mas o Senhor sabe como eu estou. Escuta o meu clamor, Senhor dos exércitos, escuta a minha oração. Aleluia. Nossa força ela é renovada, irmãos, quando estamos na presença de Deus. Eu lembrei de algumas pessoas na Bíblia. Eu lembrei de Paulo e Silas. Eles cantaram na prisão, irmãos. Deus renova as nossas forças, aleluia. Tudo corroborava para que eles pudessem até lamentar, até maldizer, quem sabe, até afirmar que vida injusta. Eu sou um pregador do Evangelho, que vida injusta. Mas eles cantaram na prisão. Me faz lembrar de Jó, que afirmou que Deus inspira canções de louvor nas noites mais escuras. Sabe por quê? Porque a nossa alegria, irmãos, e a nossa força, presta atenção a isso, não é um sentimentalismo. A nossa força e a nossa alegria tem nome: Jesus, aleluia. Por isso que nós nos reunimos aqui em nome do Senhor. A nossa alegria é uma pessoa divina. Nossa alegria é Cristo. Por isso que Paulo, mesmo numa prisão, proclamou: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, aleluia. Quando eu entendo que a casa do Senhor Deus, ela é um lugar em que as minhas forças, elas são renovadas, eu começo a semana diferente, irmãos. Se nós tivéssemos a compreensão disso, nós jamais faltaríamos à igreja. Entendam isso, irmãos. O dia do Senhor não é opção de agenda, é necessidade, irmãos. Não é se tem um tempo, é necessidade. O grande problema é que na construção dessa necessidade eu preciso entender que quando eu estou na casa do Senhor Deus, eu tenho um privilégio de estar diante do Senhor. Eu entendo que eu tenho o privilégio de poder comungar com os meus irmãos aqui. Eu tenho a satisfação e a bênção de entender que a minha força é renovada. Ao sair daqui, eu vou sair diferente para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Eu não começo a semana do mesmo jeito. Davi tem essa consciência. Davi tinha essa percepção, que a sua força estava alocada em Deus. Eis a razão pela qual, lembre-se, Davi foi um guerreiro. E aqui, irmãos,
usando o contexto, o pano de fundo defendido por alguns comentaristas, ele estava fugindo do seu filho, fugindo da morte. Veja a fragilidade desse homem. Ele vai dizer: Senhor dos exércitos, meu rei, meu Senhor. As guerras, irmãos, estão lá fora. Os conflitos, as adversidades, os embates, as perseguições, tudo isso acontece lá fora, mas quando eu estou na presença do Senhor, a minha força, ela é renovada, porque Deus renova o meu coração, aleluia. Que prazer poder estar na casa do Senhor Deus. E vejam como Davi, ele fecha essa poesia dizendo: olha, eu amo mais a Deus do que as bênçãos de Deus, eu amo a comunhão com os meus irmãos, apesar dos meus irmãos e apesar de mim. E eu entendo que eu sou feliz e bem-aventurado porque a minha força está no Senhor Deus. Mas ele fecha essa poesia dizendo, além de ter a consciência que a sua força é renovada em Deus, quando eu estou na casa do Senhor Deus, por fim, irmãos, nós temos a nossa confiança renovada no Senhor. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia. Além de ter a minha força renovada, a minha confiança renovada no Senhor. Vejamos o verso 9 ao verso 12. O verso 9 irá nos dizer, acompanha comigo, querido. Eu te convido a ler comigo o verso 9, por gentileza, querido irmão. Leiamos: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto. Irmãos, a confiança do salmista, ela foi renovada, ela é renovada aqui. Quando ele lembra de suas experiências no templo, quantas experiências nós já tivemos também. Ele aqui chega a dizer: Deus, escudo. Lembre-se, o contexto aqui é Davi fugindo do filho, a sua fragilidade. E aqui Davi diz assim: tu és escudo, Deus. Por que temer? Por que ter medo? Nós temos os nossos medos, irmãos. Nós temos as nossas crises. Mas por que temer quando nós temos a consciência que Deus é o escudo nosso, que Deus nos protege, que Deus contempla o nosso rosto, que Deus nos conhece? Ainda a palavra não chegou nos meus lábios e Deus as conhece. Ele sabe de todas as coisas. É aqui nesse lugar que a minha confiança é renovada. É aqui nesse lugar que muitas vezes entro preocupado com a segunda-feira, preocupado com o trabalho, preocupado com a provisão, preocupado com as vestes, preocupado com algumas coisas. E neste lugar de ajuntamento, de manifestação da presença de Deus, a minha confiança é renovada para a glória de Deus, aleluia. Tem marido que sai de casa reclamando para o culto, preocupado. Olha a conta, minha filha. Olha as contas. E quando sai do domingo para casa, volta no carro já dizendo: eu sei em quem tenho crido, aleluia. Ele é escudo nosso, irmãos. Tem mãe que sai de casa extremamente aflita pelos filhos, extremamente angustiada, preocupada. É nesse ajuntamento, irmãos, que o coração é extremamente abastecido pela sólida verdade de que Deus é o nosso escudo. Ele contempla o rosto dos seus filhos, aleluia. Nossa força é renovada. E aqui o salmista, ele continua dizendo, e aí, irmãos, um dos textos mais interessantes desta palavra, encontra-se aqui no verso 10. Olhem comigo, por gentileza, irmãos. Vamos ler juntos? Pois um dia, nos teus átrios, vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer. O que é que você entende sobre essa poesia, irmãos? Eu quero lhe ajudar na compreensão. Sabe que Davi declara aqui explicitamente: Deus, eu posso até estar, eu não faço nem questão de entrar no pórtico do templo, no lugar mais central do templo.
eu já estaria satisfeito. Deus, veja a saudade do salmista. Eu estaria satisfeito, contente, com uma posição humilde. Quando diz a palavra, você estuda essa palavra, a porta. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus. No hebraico aqui significa a palavra na soleira da porta, no limiar da casa, a entrada. Olha o valor que ele dava ao santuário, à presença, ao ajuntamento, ao culto a Deus. E ele faz aqui uma comparação chocante, irmãos. Eu prefiro estar à porta do santuário, à porta do templo, a ter plena posse das tendas da perversidade. O que significa isso, irmãos? Significa claramente que ele preferia um lugar comum, simples, destituído de honra, desde que ele se sentisse povo de Deus, do que ser exaltado entre os incrédulos, do que ser notado pelos ímpios, do que ter posição de destaque em um contexto de pecado, de perversidade. Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu prefiro estar à porta, mas eu prefiro estar em tua casa, Senhor Deus. Seja Deus louvado para sempre, aleluia. Tem muita gente que pensa diferente. Eu prefiro estar sendo aceito entre os de fora do que estar em tua casa. Deixa-me dizer uma coisa, querido, com muita paz no meu coração. Quando o salmista diz assim: um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Quem está falando aqui é alguém que fala com know-how, com legitimidade. Vocês não sabem o que é querer estar na casa do Senhor Deus e não poder. Sabe quando é que você vai entender isso? Quando eu visito as pessoas nos hospitais. Sabe o que elas falam? Pastor, eu queria ter a graça e a bênção de poder entrar no templo de novo. Sabe quando nós entendemos isso? Quando visitamos pessoas que estão em estado terminal. Sabe o que elas falam? Sabe qual é a minha alegria, pastor? Poder um dia voltar ao templo. Às vezes são pessoas que tiveram oportunidades, mas que trocaram a casa do Senhor Deus. Vocês percebem isso? A minha palavra não é para amedrontar ninguém, a minha palavra não é para trazer nenhum choque ao coração de ninguém, a minha palavra não é para ser o profeta do caos, longe de mim, irmãos. A minha palavra é uma palavra de Deus, pois é a exposição da palavra, quando Davi diz assim: olha, eu nem posso estar na casa do Senhor Deus, mas eu prefiro, Deus, estar um dia em tua presença, em tua casa, do que 1000 dias lá fora. Tem muita gente querendo aproveitar a vida, mas eu tenho uma mensagem de Deus no teu coração: a vida não se resume a esse tempo aqui. A vida é eterna. Ainda que morra, quem crê em Deus viverá eternamente, aleluia. Eu tenho mais uma palavra de Deus no teu coração: é que a presença de Deus, ela é eterna, ela não se finda aqui nesse mundo. Eternamente estaremos louvando a Deus na glória. Por isso que, gente, o que nós vivemos aqui no templo é sombra do que Deus tem preparado para a gente. Irmão, se você não sente prazer de estar aqui, que é uma sombra, eu vou dizer uma coisa para você: o que é que você vai fazer no céu? Se você troca a presença de Deus, do Senhor, para tantas outras coisas, porque eu quero ter o meu prazer, percebe, irmão? O que é que você vai fazer no céu? No céu é culto ao Senhor Deus. Nós não iremos nem contabilizar 24 horas, eternamente adorando e louvando a Deus pelos séculos, 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 séculos. Como diz Hernandes, daqui a 10.000 anos você vai estar conhecendo a Deus, porque Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Deus é Deus, irmãos, e nós estaremos por toda a eternidade. Aqui, irmãos, é apenas em parte, como dizia Paulo, em parte, irmãos. A perfeição da presença de Deus na glória é totalmente diferente. Aqui nesse lugar que a nossa força é renovada. E Davi diz assim: eu prefiro estar na porta, na condição mais humilde, na condição mais simples. Eu não quero ir para o pórtico, eu não quero estar no centro, eu não quero chamar a atenção. Deus me permita apenas estar à porta. Quem sabe depois dessa palavra o ministério de intercessão cresça aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Porque prefere estar à porta. Agora, quem sabe, muita gente: bota meu nome aí, Clécio e Silvana, agora eu quero ir para o ministério de intercessão.
Quem sabe diáconos sejam chamados aqui nessa noite para o ministério, em nome do Senhor. A porta. Eu prefiro estar aqui, Senhor, na tua casa. Alguém pode dizer, pastor, sinceramente, pastor, ninguém mais aguenta o Senhor falar sobre o dia do Senhor. Irmãos, eu fiz 46 anos ontem. Se Deus me permitir viver até os 90, que é meu projeto de vida, não sei o que Deus tem, enquanto tiver vida e fôlego, eu vou estar falando que a coisa mais importante na vida é entender que o dia do Senhor não pode ser negociado em nome de Jesus. Mesmo que eu seja uma voz que clame no deserto. Devemos observar, irmãos, pelas razões aqui. Eu prefiro estar um dia na tua presença, Senhor. Sabe por quê? Vamos fechar o texto. Veja que coisa belíssima. Os versículos 11 e 12. Ele dá aqui a justificativa, irmãos. Eu gosto do texto, irmãos, porque o texto ele é prático, ele é lógico. Por que Davi preferia estar um dia na presença do Senhor do que 1000 dias lá fora? Vejam, faça uma comparação, você é uma pessoa inteligente. 1000 dias lá fora, você pode colocar nesse conceito tudo aquilo que lhe dá prazer lá fora. Tudo, pense em tudo que lhe dá prazer lá fora. 1000 dias vivendo intensamente isso que lhe dá prazer. É incomparável a um dia na presença do Senhor. Incomparável, dizia Davi. Sabe por quê? Pelas razões que ele apresenta aqui nesse texto. Vamos ler juntos bem forte, irmãos. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém, meus irmãos. Sabe por que Davi diz assim, eu prefiro estar à tua porta, Senhor Deus? É pela ideia comunicada aqui no texto. Há uma ideia comunicada pela comparação derivada do sol. A comparação derivada aqui do sol, e como o sol, por sua luz, note bem, querido, vivifica, nutre, alegra o mundo. Ele diz assim, o salmista, aqui é uma poesia, irmãos, ele compara, assim também é um semblante benigno de Deus. Sabe o que ele faz? Está na presença de Deus, ele enche o coração da gente de alegria, coração do seu povo, alegria. A ideia do sol é vida, irmãos. Quem não tem a bênção da luz solar é alguém adoecida, e ele vai dizer, o Senhor Deus está em tua presença, por isso que eu prefiro estar um dia em tua presença, em tua casa, do que desfrutando os prazeres de 1000 dias lá fora, porque eu comparo Deus ao sol, que nutre, que alimenta, que vivifica, que alegra. Vai para uma casa em que a luz solar não entra, é um ambiente de tristeza, irmãos. Dona de casa é assim, né? Abre as portas, abre a janela, abre tudo, quero clarear minha casa. É ou não é, irmãos? Irmãs, clarear, alegria. Deus é alegria, irmãos. Estar na presença de Deus é comparado aqui à luz do sol. Alegria para a glória de Deus. Mesmo quando eu estou fraco, diga ao fraco, eu sou forte. A tua alegria tem nome, a tua alegria é o Senhor. Aleluia. Davi diz assim, Deus, o Senhor é como um sol. Note bem, querido, esse sol que brilha, esse sol que traz ânimo, esse sol que traz alegria, que renova as suas forças. Entenda, Davi diz assim, eu não tenho um coração abatido, triste, porque Deus estar em tua presença é como o sol, mas é também como o escudo. Está aqui implícito que a nossa salvação está em perfeita segurança sob sua proteção. Deus, tu és escudo, Deus, tu és a minha proteção. Há uma sentença aqui estabelecida quando ele diz, Deus, o Senhor dá graça, o Senhor dá glória, o Senhor não sonega, o Senhor não deixa de me ouvir. É nesse lugar, é no templo em que respostas chegam através da palavra, é nesse lugar que pessoas são curadas e salvas. Deus não sonega a sua bênção, porque Deus renova a sua misericórdia dia após dia. Seja Deus glorificado para sempre, aleluia. É nesse lugar que Deus nos dá graça e nos dá favor. E
derrama glória. Há uma sentença aqui, irmãos, por isso que Davi diz assim: eu não posso desejar outro lugar que não seja a tua presença. Ele termina dizendo o seguinte: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. A confiança do salmista é renovada, mesmo sendo atacado, perseguido pelo seu filho. Diz assim: Deus, eu estou feliz porque a minha confiança está em ti, Senhor. Eu quero dizer ao teu coração nesta noite como tem sido a sua perspectiva em relação ao templo. Eu quero terminar e concluir dizendo ao teu coração: é nesse lugar que a nossa força é renovada para a glória de Deus, é renovada. É nesse lugar que a nossa confiança é restabelecida. É nesse lugar que eu posso me relacionar com pessoas diferentes, mas que amam o mesmo Deus. E é nesse lugar que o nome de Deus é de fato honrado e glorificado para sempre. Aleluia, amém. Que Deus aplique esta palavra ao coração da gente. Que você pense sobre o dia do Senhor, sobre o templo, sobre a casa do Senhor Deus, nessa perspectiva. Toda vez que você quiser mudar a casa do Senhor Deus para outras programações, abra o Salmo 84. Diga assim: meu Deus, me ajuda, Senhor. Vocês percebem, irmãos, como o inimigo tem desvirtuado o povo de Deus no dia do Senhor? Como o inimigo tem desvirtuado, irmãos, colocando outros prazeres. Eu tenho dito aqui, igreja, irmãos, que nada é por acaso, irmãos, nada é por acaso. Vestibular, domingo. Vocês percebem isso, irmãos? Eu sou de um tempo que não tinha isso no domingo, não, irmãos. Matérias isoladas, domingo. Vocês percebem isso? Para vocês isso é normal? Para mim não. Há uma orquestração para que o povo de Deus saia da casa do Senhor. Prazeres, festas, domingo. Presta atenção, querido, duro o discurso, não é verdade? Deus não divide a sua glória com ninguém. Quem sabe estar na casa do Senhor Deus para você ainda não tem todo esse prazer, porque você não encontra nesse lugar um lugar de refrigério, de bênção. Porque você tem vindo aqui, quem sabe, para passar horas aqui, para se encontrar com alguém. Este não é o lugar. Aqui é a casa de Deus. E nesse lugar convém santidade, adoração, louvor. Nesse lugar Deus fala. Eu posso dizer como Davi nesta noite: eu prefiro estar à porta, Senhor. E é verdade, irmãos. Tem dias que o pastor prefere estar à porta. Ele está aqui sentado como vocês, ouvindo. Mas eu tenho consciência, irmãos, enquanto eu estou ministrando, Deus está ministrando meu coração também. Ele já ministrou meu coração quando eu estudava. Deus renova as nossas forças, a nossa confiança é renovada, a minha visão de mundo muda, a minha perspectiva enquanto pai muda, como esposo muda. É aqui, nesse lugar. Por isso que feliz é aquele que habita, que faz morada, que arma a sua tenda neste lugar. Nós precisamos fazer apologia desta verdade, irmãos. Nós não podemos permitir que este mundo hedonista, distante do Senhor, venha desvirtuar o dia do Senhor. Nós não podemos permitir a um povo escolhido, que se chama pelo nome do Senhor Deus, que precisa continuar a levantar esta bandeira. Um dia no templo, na presença de Deus, vale mais do que 1000 lá fora. Alguém pode dizer: pastor, mas aqui é na presença de Deus. Quero lhe dizer, o Salmo fala sobre templo, sobre estar à porta da casa do Senhor.